Olá, eu sou Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as mais de 200 histórias que já existem no canal e a se inscrever para conhecer as próximas histórias também. E se gostar desta biografia, deixe seu like, seu comentário, 5 estrelas no Spotify para ajudar o canal a crescer. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Eu acredito que o que define uma pessoa é o seu caráter, não a cor da sua pele ou sua orientação sexual. Tanto o racismo como a homofobia é um assunto muito sério no Brasil e no mundo. Muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, ainda hoje são torturadas e mortas, mas já foi muito pior. Até a década de 50, 60, a sociedade impunha papéis totalmente diferentes a homens e mulheres. Os pais não permitiam que os meninos brincassem de boneca, nem as meninas de jogarem futebol. Os pais esperavam que os filhos homens crescessem e fossem dessa ou daquela profissão, e as mulheres se casassem e fossem boas mães e donas de casa. Muitos gays faziam isso para agradar seus pais. Eles tinham sido criados como héteros e era fácil enganar os outros, mas eram consumidos por dentro por não poderem levar a vida que gostariam e por não serem aceitos como eram. Ser homossexual era motivo de desonra para a família, de dispensa desonrosa no exército e não era possível mais arranjar emprego. Muitos gays tentavam se suicidar quando percebiam que eram gays, porque eles sabiam que iriam perder tudo, família, emprego, e teriam uma vida horrível. A Igreja Católica os condenaria, dizendo que ser gay era um pecado gravíssimo. Até 1969, os atos homossexuais eram ilegais em todos os estados americanos, menos Illinois. Dizia-se que a homossexualidade era uma doença mental, que tinha alcançado proporções epidemiológicas. Muitos psiquiatras acreditavam que a homossexualidade começava a se formar a partir dos 3 anos de idade. Hoje sabemos ser mentira. A orientação sexual não se aprende, ela nasce com a pessoa. Em junho de 1969, a polícia invadiu novamente Stonewall Inn, um famoso bar gay em Greenwich Village. Os bares gays eram o centro social da vida gay, como eram as igrejas para os negros do Sul. Era onde eles se sentiam respeitados e aceitos. Em 28 de junho de 1969, a comunidade LGBTQIA+, se uniram contra as batidas policiais que aconteciam com frequência no Stonewall Inn, em Nova York, onde a comunidade se encontrava. A revolta dos gays estava maior. Eles estavam cansados de se esconder, de apanhar da polícia, de serem marginalizados pela sociedade. Foi o momento Rosa Parks no universo LGBTQIA+, quando eles disseram, não, chega. Rosa Parks foi a primeira negra a se negar a ceder um assento para um branco no ônibus. O episódio no Stonewall Inn marcou o movimento LGBTQIA+. E foi instituído o dia 28 de junho como o Dia Internacional do Orgulho Gay. E por que orgulho? Orgulho porque, apesar de serem excluídos, marginalizados, ameaçados e até mortos, eles continuaram firmes, unidos, lutando por seus direitos e igualdade. Antes de Stonewall Inn, não tinha essa história de se assumir. Essa ideia era um absurdo. Ninguém tinha essa coragem. As regras sociais já estavam em baixa nos anos 60. A camisinha e a pílula já tinham sido criadas. Havia mais liberdade sexual, mas não para os homossexuais. Se uma pessoa fosse detida pela polícia e fosse identificado que ela havia praticado atos homossexuais, eles publicavam o nome da pessoa, a idade e muitas vezes o endereço dela no jornal, arruinando a vida dela. Eles eram demitidos dos empregos, expulsos das escolas, seus diplomas eram cassados
e até suas famílias o expulsavam de sua casa. O órgão regulador de bebida alcoólica estabeleceu que os homossexuais assumidos perturbavam a ordem de um estabelecimento licenciado. Então, ninguém mais abria bares para gays, por medo da polícia fechá-los. Aí, a máfia começou a abrir bares gays. A máfia era dona das máquinas de música, das máquinas de cigarro e grande parte da bebida que vendiam era roubada. Banir os gays das ruas alimentava a máfia e policiais corruptos. O Stonewall não podia vender bebidas alcoólicas, por isso tinha sempre batidas policiais e eles pagavam propinas. Os gays ficavam sócios do Stonewall pagando $1 e podiam frequentar e comprar bebidas com valores mais altos que o normal, já que a máfia era a dona do local. Era um bar mal cuidado, feio. A máfia armazenava as bebidas em tonéis para serem vendidas. Essa falta de higiene tornava perigosa a transmissão de alguma doença. Só que esse era um dos únicos lugares que eles tinham para saírem das ruas, se encontrarem, conversarem, dançarem, namorarem. Os heterossexuais podiam frequentar cinemas, boates, restaurantes, motéis. Os gays não podiam nada disso e eles estavam cada dia mais revoltados. Olhavam ao redor e viam vários movimentos acontecendo, como o direito das mulheres, o direito dos negros, o movimento hippie Paz e Amor. O discurso de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, os influenciou demais. As mudanças precisavam incluir a liberdade para os homossexuais também. A noite de 27 de junho de 1969 estava muito quente. E o Stonewall Inn já tinha sido invadido pela polícia na terça-feira. A maioria das batidas policiais que ganhavam dinheiro da máfia eram durante a semana, no início da noite, enquanto o bar ainda não estava muito cheio. Naquela noite, a polícia invadiu o local no meio da noite, com o bar lotado. Empurraram todo mundo para o fundo e pediram seus documentos. Foi uma operação muito incomum, nem a máfia nem o 6º DP sabiam. Os gays do lado de fora, que não conseguiam entrar, se aglomeraram para ver o que estava acontecendo. Os gays que eram liberados do Stonewall saíam fazendo um V com os braços, em sinal de vitória. Gays e lésbicas que tentavam enfrentar a polícia do lado de fora apanhavam. E o tumulto só aumentava. Os gays gritavam porcos para os guardas e jogavam moedas, dizendo que eles não valiam um tostão. A coisa foi tomando proporções de revolução. A multidão estava enfurecida. A comunidade LGBTQIA+, estava pondo para fora toda a sua raiva reprimida. Gays apareciam de todos os lugares. Não havia como detê-los e eles ficaram assim durante horas. Os policiais não estavam preparados para aquilo. Eles consideravam os gays fracos, maricas. Aquela força era inédita para eles. O Stonewall Inn ficou totalmente destruído. O sol já estava quase nascendo quando o protesto acabou. A comunidade LGBTQIA+, resolveu usar o protesto do Stonewall Inn para unir mais o grupo. A panfletagem nos anos 60 era como a internet hoje, e eles imprimiram 5.000 panfletos. O título no panfleto era A polícia invadiu novamente Stonewall Inn e atacava a relação entre a polícia, os bares e a máfia. Eles queriam que isso acabasse. No sábado à noite, a máfia abriu novamente o Stonewall Inn, sem se importar com a polícia. No segundo dia de protesto, o batalhão de choque chegou ainda maior e o confronto foi bem mais violento. Pela primeira vez, os homossexuais não aceitaram serem presos. Eles gritavam, chega de polícia, orgulho gay. Após o protesto, eles se reuniram na Rua Christopher, rumo ao centro de Nova York, o Central Park, mas sabiam que talvez não conseguissem chegar lá. Naquela época, pegar um cartaz escrito Dia da Libertação Gay e desfilar pelas ruas de Nova York era algo inimaginável, pois foi isso que 120 gays corajosos fizeram. As pessoas começaram a se aglomerar nas calçadas para vê-los passar. Aquilo era o início do que conhecemos hoje como parada gay.
No meio do caminho, eles foram xingados, ameaçados, jogaram coisas neles. De repente, os manifestantes olharam para trás e começaram a chorar. Eles viram que cerca de 2.000 pessoas tinham se unido à passeata. Eles choraram de felicidade, porque pela primeira vez eles tinham se sentido livres e assumido sua homossexualidade. E começaram a gritar: o povo unido jamais será vencido. Os americanos os achavam uns monstros, mas na verdade eles só queriam a liberdade para poder se apaixonar, para namorar. Queriam que os americanos, que sempre pregaram liberdade e igualdade, cumprissem com sua promessa, os deixando em paz. No ano seguinte, em julho de 1970, foi organizada a primeira parada do orgulho gay, para lembrar o episódio de Stonewall. Hoje, as paradas do orgulho LGBTQIA+, acontecem em quase todos os países do mundo e em muitas cidades do Brasil. A de São Paulo, inclusive, é a maior parada gay do mundo. Graças à luta dessas pessoas corajosas, hoje a comunidade LGBTQIA+, pode andar livremente pelas ruas. Essa é uma grande conquista na história dos direitos humanos. Uma surpresa boa é que o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou no dia 13 de junho de 2019 que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero agora é crime no Brasil e o casamento gay também está liberado em nosso país. Claro que nem tudo são flores. Ainda hoje existe muita violência, como eu disse no início do vídeo, contra os gays, no Brasil e no resto do mundo. Inclusive, em alguns países é proibido ser gay. Um repórter, ao entrevistar Dalai Lama, perguntou se ele sabia que o famoso astro Rick Martin, que passou um tempo com ele, era gay e recentemente tinha se casado, e se ele concordava com isso. Dalai Lama respondeu: nós estamos falando de uma forma de amor, não estamos? E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, 5 estrelas no Spotify, comente, compartilhe essa história com outras pessoas. Agora eu quero agradecer aos meus queridos apoiadores no Catarse, no YouTube e também pelo Pix. Priscila Figueiredo, Leandro Figueiredo, Maristela Olson, Silvio Dionísio, Almir Feitosa e Carlovan Porto da Silva. Muito obrigada, pessoal! E se você também quiser apoiar o canal, pode ser pelo Catarse, se tornando membro do canal no YouTube ou até por Pix. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 12 horas. Até a próxima história!